Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma aula, na verdade a continuação, da aula de divs editáveis com JavaScript parte 2. Na criação de divs parte 1, a gente criou uma div só, que a gente podia arrastar ela na tela e editar ela, o tamanho dela. E agora o objetivo dessa nossa aula é a gente criar várias divs dinâmicas, genéricas, que a gente consiga arrastar elas e deixar posicionada em qualquer canto da tela ali, certo? Tecnologias, programas e linguagens que nós iremos utilizar. Coloquei aqui tecnologia o Net5 porque eu estou utilizando somente o Visual Studio 2019 versão Community, mas eu não vou usar o C# em si. A gente vai utilizar programas e linguagens aqui, ó, Visual Studio 2019 que a gente vai utilizar, mas você pode fazer com Visual Code ou com qualquer editor, front-end que você goste de utilizar. A gente vai utilizar o HTML, CSS e JavaScript. Eu coloquei aqui C# porque a gente vai criar um projeto, criamos, na verdade, na primeira aula, um projeto que tinha controllers e views também, certo? Só que a gente, na teoria, não vamos utilizar as controllers, beleza? Eu vou aqui voltar para o meu primeiro projeto, pessoal, que esse projeto aqui foi o que a gente fez na primeira aula, na aula anterior, que eu vou deixar o link aí também na descrição, caso você queira assistir a aula 1, que a gente criou essa div. Eu vou até executar aqui para a gente relembrar. Enquanto executa, pessoal, também, nessa aula 2 o que a gente vai fazer? Várias divs e a gente vai alterar HTML, algumas coisas do CSS e algumas coisas também do HTML aqui, certo? Para deixar com que, para fazer a div ela ficar dinâmica, que a gente consiga arrastar ela. E depois, por final, vamos fazer uma aula 3 para essa aula não ficar tão grande, mostrando como salvar essas posições no banco mesmo, para quando a tela carregar de novo, ela já carrega com as informações, a div posicionada ali onde a gente precisa que ela esteja, certo? Lembrando também que o inscrito do canal, pessoal, vou ver se consigo deixar na descrição aí, ele fez também sem usar, ele fez um exemplo, pegando do nosso, sem utilizar o jQuery, ele fez na mão o efeitinho lá, certo? Deixa eu ver aqui se ele vai abrir, tá aqui do lado, ó. Deixa eu só executar aqui, local, continuar em localhost. Ele dá esse erro aqui porque a gente está tentando executar ele em HTTP, certo? Só que aí é só você vir aqui, ó, clicar em avançar, ocultar avançado, que vai estar avançado, e clica no link. Isso aqui é só para relembrar, tá, pessoal? Que a gente fez na aula 1 foi a div editável, uma div editável. Agora o que a gente vai fazer, o objetivo é fazer várias divs igual a essa editável. Porque se a gente copiar o HTML hoje como ele está, não vai acontecer isso, certo? Que nem, por exemplo, deixa eu entrar aqui no HTML, ó. Aqui ele não vai aparecer, digamos, se a gente copiar essas divs, essa div aqui, ele não vai aparecer outra div, ele vai ficar uma em cima da outra, porque ele não foi preparado, o JavaScript e nem o CSS para que fizesse isso. Então a gente vai começar pelo CSS, vamos arrumar algumas coisas aqui no CSS para deixar ele preparado para a gente conseguir fazer o esqueminha dela, de várias divs ali. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui no div conteúdo, a gente vai colocar um position relative. Position relative, certo. E agora aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar customizável, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar algumas coisas. Primeiramente, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um position, absoluto, certo? Nessa div aqui, para ela ficar sempre ali fixa ali dela. Aqui a gente não vai mudar, aqui nada, aqui nada. A altura e largura, a gente vai deixar ela ser automática, certo? E a largura também. A gente vai dar um margem top nela de 1%, certo? Claro, pessoal? Se isso aqui não ficar bom, a gente muda depois, não tem problema. Margem left de 1% também. Só para ele ajeitar ali na tela, certo. Agora aqui embaixo no botão sizer dele, aqui a gente colocou como cursor sizer, Vamos colocar como cursor point para aparecer o clique ali, a mãozinha quando a gente
posicionar o mouse em cima do botão de deixar a div maior ou menor, certo? Beleza, feito isso agora a gente vai passar para o nosso HTML, certo? Nosso HTML está bem simples aqui, né, na verdade, ó. Opa, esse aqui é o index, né? Ele está bem simples, a gente fez uma div só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai essa div aqui, ó, a gente vai tirar esse 12 colunas aqui, vamos colocar aqui como container, certo? Container, né? Aqui a gente vai deixar como div conteúdo, só que aí a gente vai fazer o seguinte, essas divs aqui, ó, a gente vai criar elas diferentes, a gente vai criar elas com os IDs diferentes. Eu vou copiar aqui, ó, porque ela vai utilizar a mesma coisa. Mas porém, quer ver? Aqui na classe Azinha aqui, ela vai utilizar um ID, a gente vai utilizar um ID para ela, que vai se chamar a div a div1, somente para a gente conseguir controlar qual a div a gente está editando, né, via JavaScript, certo? E aí também, posteriormente, qual a div a gente editou e quando a gente for carregar, a gente saber qual a div que a gente tem que carregar e em que posição também a gente tem que carregar, beleza? Então eu vou copiar aqui, ó, vamos colocar aqui a princípio 4 divs, aqui vai ser 2, né? Esse ID aqui, pessoal, é só para a gente ter o controle, né? Conseguir pegar as divs lá, certo? Que é 3. E aqui 4. 4. Beleza. Feito isso agora a gente vai partir para o JavaScript, que vai ser a nossa grande mudança. Eu vou executar só para vocês verem do jeito que está ficando aqui. Vai ficar tudo quebrado, certo? Pronto, ó. Se vocês forem ver, ó, aqui a gente, depois que ele executou, ó, tá vendo? Ficou tudo quebrado, ó, tá vendo? Ficou uma div em cima da outra e ela redentiriza, tipo, não tá redentirizando uma, não tá editando uma só, ela tá, tipo, seguindo um comportamento totalmente estranho aqui. Por quê? Porque o JavaScript, quando a gente fez, não foi pensado para fazer isso. Agora, o que que a gente vai fazer? A ideia vai ser a gente ter várias divs e a gente conseguir fazer isso com cada div, certo? A gente editar. Então, a gente vai alterar agora o JavaScript, né? Vamos entrar aqui no arquivo JavaScript. Nosso arquivo JavaScript em base, ele está bem simples aqui, né? Agora a gente vai começar a mexer nele aqui, a editar ele mesmo, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar, vou tirar tudo isso, a gente vai recriar do zero, certo? Vou tirar isso também. Vou tirar esse cara aqui também, para a gente fazer tudo do zero ela, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma variável aqui, conta index. Conta index, para a gente conseguir controlar quem é o cara que a gente está alterando lá, certo? Agora a gente vai pegar o elemento da div, os elementos, né? Elementos, document.get elementos by id, por nome da classe, né? E aí a gente vai pegar todos os elementos que estão como classe customizável, que vai ser todas as divs, né? A gente vai pegar aqui, certo? Aqui eu vou colocar div, certo? Aqui ele vai trazer um array de divs, né? Para mim todas as divs. Aí aqui o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar todas as divs para fazer um for each nelas, para achar elas, né? Para a gente começar a colocar os nossas propriedades ali nela, né? O drag nela, no caso. Então vamos lá. Var div, certo? Array, array ponto pro. Acho que será que não tem isso aqui? Deixa eu ver. Ponto pro prototype. Tem aqui. Ponto filter. Ponto filter, ponto cal. E aí a gente vai colocar os elementos aqui, certo? Vamos criar uma function. Aqui a gente vai passar a nossa div, certo? Agora aqui
Vou fazer abrir e fechar chaves. Deixa eu fechar aqui já para ficar tudo ajeitado, certo? Aqui. Pronto. E agora a gente vai começar a brincadeirinha lá que a gente fez, certo? Então, para a gente pegar a div, a gente vai fazer com jQuery, né? E aí a gente vai concatenar mais div, que é o parâmetro que a gente está passando, ponto .id, para pegar o ID da div, certo? E aí a gente vai colocar aquela propriedade que a gente estava utilizando, que é o dragon, né? Ponto... Eu não lembro como se escreve aqui, acho que é dragon, né? Acho que é assim, não apareceu, mas se der erro depois a gente altera, certo? E aqui a gente vai abrir a chave, eu acho que era assim, se eu não me engano, que aqui estava, né? Aí aqui a gente vai ter o nosso contentment aqui dentro, certo? Opa, não foi? Não foi, beleza. Opa, não foi. Não foi de novo. Tô tentando colar aqui e não tá indo. Beleza, pronto. E agora aqui embaixo a gente vai criar para mexer aquele íconezinho que fica embaixo lá, né? Que serve para deixar ela o size, né, da div, né? Para a gente esticar ela, né? Ou a largura ou a altura dela, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. A gente fez com a div, né, aqui em cima. Só que aqui embaixo a gente vai fazer o A, né, que vai ser aquele Azinho que a gente colocou embaixo. Esse primeiro que a gente fez foi para quem? Para a div, certo? E agora a gente vai fazer o botão acompanhar o tamanho da div que a gente estamos editando ela, certo? Então a gente vai deixar do mesmo jeito aqui. Agora aqui a gente vai criar uma function drag, 2 pontos, certo? Aqui o que a gente vai fazer, pessoal, para a gente acompanhar a nossa div para onde ela está indo, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui a posição, né, e a altura da div para ele acompanhar, certo? Pro botãozinho ali, né, o Azinho, ele acompanhar para onde a div está indo, certo? E aí o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente clicar nessa div, a gente vai fazer com que essa div ela passe na frente das outras, para ela ficar em destaque. Como que a gente vai fazer isso? No CSS a gente coloca ele como index Z, né, Z-index, né? E aí a gente, quanto maior positivo, quanto maior for o número que a gente coloque para ela, mais na frente das divs elas vão ficar, certo? Então o objetivo aqui é o seguinte, quando a gente clicar na div, essa div ela vai vir para frente. Mesmo se ela estiver atrás de uma outra div, ela vai vir para frente dessa outra div para a gente conseguir arrastar ela para onde a gente quer, certo? Beleza, essa parte aqui finalizou. Agora a gente vai fazer a parte que vai carregar. Toda vez quando a gente abrir a página, né, na verdade, o que ele vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, ó, divs customizáveis, certo? Vamos utilizar esse mesmo cara aqui, certo? Aí a gente vai criar aqui uma variável que chama var div, não, posição div. Posição div, certo? A gente vai começar com 120, né? Isso aqui é o default, certo? Se ele não tiver. E a gente vai fazer um for aqui. Um for. Esse for aqui, a gente vai verificar quantos elementos que tem, certo? Então, ponto, lendo elemento, mais, certo? Vai começar do zero, isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, toda vez quando a gente clicar na div, a gente vai colocar um index Z nela, né? Um index Z sempre maior, certo? Por quê? Para ela sempre ficar na frente, para sempre a próxima div que a gente clicar, ela ficar na frente das outras divs, certo? Então, esse aqui que nós iremos colocar. Deixa eu dar um Ctrl KD aqui para ver se fica melhor. Beleza. Eu vou explicar aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está fazendo o seguinte: quando ele pega quando o HTML acabou de redenterizar, o jQuery ele pega essa função aqui e ele vai fazer o seguinte: a primeira coisa, depois que o HTML redenterizou, ele pega todas as divs que tem e aí ele vai adicionando um clique nela, certo? Nessas divs. O que ele faz nesse um clique? Ele fala o seguinte: toda vez quando você
clicar em uma div, ele vai colocar um index Z, certo? Cadê aquele contador que a gente colocou aqui em cima? O que ele vai fazer? Ele vai começar pelo 1000. Então, toda vez que você clicar em uma div que está na tela, ele vai sempre colocar essa outra div que você clicou na frente dela, certo? Para dar aquele efeito que é a primeira div, todas as divs que você clicar, ela está vindo para frente, certo? A gente vai acompanhar, vai ver isso aqui, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar essa div aqui, porque o que acontece? Na teoria, essas divs aqui elas já tem que vir com um padrão, né? Um default, tamanho e largura delas, né? Só que se o cara mexer e na teoria, se tiver no banco guardando essa informação, ele já tem que vir carregado. Como a gente não tem essas informações carregadas no banco ainda e a gente pretende fazer, então você tá na mão por enquanto, a altura e a largura de cada div, certo? Isso aqui é simulando que está vindo do banco, certo? Imagina que o cara fez dessa forma aqui, né, para vir do banco de dados, deixou desse jeito todas as divs lá, certo? E aqui eu estou colocando um top para cada div. O que é esse top aqui? Para ela não ficar uma em cima da outra, certo? Estou colocando um default aqui para elas iniciarem uma embaixo da outra, na verdade, certo? Então vamos lá, eu vou executar agora para a gente ver o resultado de tudo que a gente fez com JavaScript. Lembrando também que eu vou deixar esse fonte aqui, né, no GitHub, caso alguém queira baixar. E também eu vou deixar disponível também o fonte da última aula também. Vou deixar no link aí, é só vocês clicarem para dar continuidade à aula. Mas é muito importante, pessoal, que vocês tentem fazer treinando, né? Quanto mais vezes vocês treinarem, né? Melhor vai ficando, né, na digitação do fonte. Beleza, ó. Aqui ele já está funcionando, ó. Isso aqui não é novidade, porque ele já estava funcionando. Agora a gente só colocou ele aqui, né, tipo, já alinhado. Quando iniciou, deixa eu dar um F5 para ver, ó. Ele já inicia alinhado já, foi o que a gente fez. Isso aqui, para ele iniciar aqui essas posições, a primeira div a gente nem precisa, porque a posição inicial dela é essa. Só que as demais divs a gente colocou, ó. A div 2, a div 3 e a div 4, certo? Simulamos, certo? Imagina que ela tivesse vindo do banco com esses tops aqui, né? E a largura também, eu estou colocando para elas todas as larguras e a altura dela, simulando que estivesse vindo do banco, beleza? Só que aí aqui a gente consegue alterar, ó, certo? E a gente pode vir aqui. Lembra que eu falei assim, quando a gente der o clique, ele iria para frente, ó, tá vendo? Ó? Ele tá, essa div aqui, ó, tá atrás. Se eu der um clique nela, ela vem para frente. Isso aqui foi aquele comando que a gente fez, que é esse comando aqui, ó, certo? Quando ele carrega as divs a primeira vez na página, ele já adiciona esse um clique aqui na div. Então, toda vez quando você clica na div, ele dá um z-index e coloca o maior número nela. E aí, automaticamente, ela vem para frente de todas, ó. Por exemplo, essa aqui mesmo está na frente de todas. Essa aqui, ó, tá atrás. Se eu der um clique nela aqui, ó, ela vai vir para frente de todas. E assim por diante. E o legal é que a gente consegue agora editar, né, e colocar onde a gente quiser todas as divs, ó. E é bem simples o exemplo, né, pessoal? É bem simples mesmo, ó. Deixa eu colocar aqui, aí vou vir aqui, ó, colocar essa div aqui, vou vir aqui e colocar essa div assim, mais ou menos, ó. Dá até para brincar, fazer um joguinho, alguma coisa assim. Só que eu acredito que muita gente vai utilizar isso aqui para fazer monitoramento de algumas coisas. E aí é legal que o usuário pode colocar isso em qualquer lugar que ele quiser. Ó, que nem, por exemplo, tá aqui, né? Ó, posso pegar esses outros itens e montar em cima do outro, ó, tá vendo? Ó? Isso que é interessante, ó. Ó que bacana, né? E se você for ver, é muito pouca coisa que a gente fez de JavaScript e CSS, certo? Basicamente foi muito simples, né? O CSS só isso, fizemos 3 classes. O HTML aqui, a quantidade de divs que você colocar. Por exemplo, ó, quer ver? Ó, vou colocar mais uma para vocês verem que ficou fácil isso aqui, ó. Que nem a 4, né? Aí eu vou vir aqui, vou colocar 5, só o nome que não pode se repetir. E aqui a gente vai colocar, opa, cliquei no parar aqui. Mas aqui não tem problema. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui vamos colocar uma outra div aqui, a div 5, certo? Posição aqui, sei lá, vou colocar a posição 500, né? Só para brincar. E vou executar novamente. Para vocês verem que é simples, né? Caso você queira fazer divs dinâmica, o importante é você ter o ID dela, certo? E aí, é claro, né? Você consegue pegar o ID dela quando ela está inicializando aqui, né? Ó.
Então aí é mais fácil para você já definir. E aí imagina que esses valores você definiu, né, a altura e largura, porque tem como você pegar, certo? A altura e largura. E aí você definiu esses valores aqui e guardou no banco. Quando iniciar a tela, ele já vai retornar com os valores que você definiu, né, anteriormente. Então, deixa ele só carregar aqui. Pronto, ó, carregou. A uma div ela veio aqui para baixo, ó, mas não tem problema. Foi a última que a gente colocou. É mais só para ver o comportamento que ela vai ficar, né, ó, na tela. Imagina só que a gente criou as div, ó. Segunda div, certo? Vou colocar ela aqui assim, ó. Aqui também. Terceira div, certo? Aí vou criar aqui a quarta div, né? Vou só arrastar ela aqui. E aí a última div aqui também, certo? Legal. Olha que bacana. Dá para fazer um monte de coisa com essas divs aqui editáveis, certo, pessoal? Eu acredito que é isso. Vou deixar o fonte aí também na descrição do vídeo aí, né? Na descrição. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, certo, pessoal? Acredito que é só isso. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.